E aí, sétimo ano, tudo bom com vocês? Professor Alan aqui, para a gente começar a fazer a nossa revisão da segunda unidade. Como eu falei com vocês no nosso último vídeo, no nosso último encontro aqui em vídeo, a segunda unidade ela está terminando, certo? Ela vai terminar no dia 19 de junho, ou seja, de hoje a 15, hoje dá 2 semanas. E a semana que vem a gente vai começar a fazer a nossa avaliação final, certo? Então, por isso que eu estou fazendo essa revisão aqui. Vou revisar todos os conteúdos com vocês, vou passar a avaliação final para averiguar a aprendizagem de vocês durante essa segunda unidade. Bom, primeiramente, gente, eu vou falar com vocês um pouco sobre como é que vai ficar as notas da unidade sobre algumas datas também. Deixa eu diminuir isso daqui porque está muito próximo, parece que está ruim de ler. Pronto. Primeiro, né, quais são as notas da unidade? Como você sabe, né, a unidade ela tem uma nota total de 10. A média é 5, né? Todo mundo precisa tirar 5 no mínimo para chegar para conseguir ter a média da unidade. E essa nota 10 ela está dividida em 3 avaliações, certo? Que quando eu chegar na caderneta eu vou botar 4 porque ele bota 4 espaços lá e manda eu botar 4. Primeira, presença e participação nas aulas, que são 2 pontos, certo? Ou seja, se você participa das aulas, está sempre presente, entregou todas as atividades, ou se não entregou todas as atividades, mas procurou o professor, tirou dúvida, tentou sanar essa questão, então você vai ter uma parte ou total dessa nota, certo? Para você tirar zero, você deve ter feito nada. Se você fez alguma coisa, alguma parte dessa nota aqui você vai ter. E aí isso vai ser averiguado caso a caso na avaliação do professor, certo? 4 pontos vai ser para as atividades feitas, ou seja, se você fez todas as atividades, fez uma parte dela, você vai ter 4 ou menos dessa nota. Se você não fez nenhuma atividade, você vai ter 0, certo? E por fim, outros 4 pontos vão ser somente da avaliação final que a gente vai fazer na semana que vem, que é uma prova escrita com consulta de 4 questões. Cada questão valendo 1 ponto, totalizando 4. Ou seja, 4 mais 4, 8. Com 2, a gente forma os 10 pontos, sendo que você precisa de apenas 5 pontos para conseguir alcançar a média. Como eu falei com vocês, o final da unidade ela vai ser no dia 19, certo? Na semana que vem, no final da semana que vem. E as notas da unidade elas vão estar disponíveis para vocês a partir do dia 28 de junho, certo? Porém, muito importante isso daqui, ó. Na verdade, nenhum professor está autorizado a transmitir as notas nos grupos de WhatsApp. Então, se você tem interesse em saber a sua nota, me procurem, a sua nota de geografia, né? Porque eu não sei a nota dos outros professores. Me procurem a partir do dia 28, que eu mando a nota para vocês no privado. Tá bom? Beleza, então. O que nós vamos fazer nessa revisão? A gente vai trabalhar os 3 conteúdos. Vixe, o professor apagou o que não devia apagar. Os 3 conteúdos que nós tratamos na segunda unidade. E quais são eles, né? O primeiro conteúdo é a divisão da economia em setores, setor primário, secundário e terciário, que é a trilha 5. O segundo assunto são os transportes para integração regional, a trilha 6, que é estudo dos modais de transporte e a importância dele para a economia e para o transporte de pessoas. E a trilha 7, ao final, que trata do espaço urbano e espaço rural, que é um assunto que trata muito mais das diferenças e complementariedades entre espaço urbano e rural. Sendo que isso abre, isso fica meio confuso, né? Porque todo mundo vive na zona rural, zona urbana, fica tudo muito próximo ali. Então é um pouco confuso essa parte, mas enfim, a gente trabalha essa questão do espaço urbano e espaço rural, certo? E aí nessa revisão, gente, eu vou ler a trilha, o caderno de apoio à aprendizagem com vocês, tá bom? Obviamente que eu não vou ler todo o caderno, isso é um papel de vocês, de estudar, de procurarem, mas eu vou ler alguns trechos e trazer os elementos importantes para que vocês possam conduzir melhor os estudos e a leitura de vocês, tá bom? Primeiro assunto, gente, a divisão da economia em setores primário, secundário e terciário, certo? Bom, quando a gente fala de economia, a gente está falando sobre a produção de riqueza, a produção de bens e de serviços, e como esses bens e serviços servem para a sobrevivência
e a continuidade das pessoas no mundo. E aqui, gente, a economia, grosso modo, ela é dividida em três partes. Os setores da economia, que é o primário. Qual é o setor primário, gente? O setor de produção de matéria-prima. Esse setor aqui, gente, ele é muito caracterizado por ser um setor focado no espaço rural, certo? Ou seja, as pessoas que produzem alimentos, as pessoas que produzem, espaço rural. Por que eu estou fazendo isso, gente? Para que vocês percebam que há uma relação entre todos os conteúdos que a gente está estudando, certo? Os três conteúdos que a gente está estudando, eles estão muito articulados, todos eles. Então aqui, gente, o setor primário ele está ligado aqui ao espaço rural, certo? Por quê? Porque ele é responsável pela produção de matéria-prima, ou seja, o chocolate que você utiliza, o chocolate que você come, ele vai vir de uma matéria-prima, que é o cacau, que é produzido onde? No espaço rural. O celular que você está utilizando agora para me ouvir, para baixar seu vídeo, para ver essa aula, ele foi feito a partir de minérios, que é uma matéria-prima que é também minerada no espaço rural, certo? Então, o setor primário é esse setor responsável pela produção de matéria-prima, certo? O setor secundário, por sua vez, ele é o setor responsável pela transformação de um produto. E aqui, gente, nós estamos falando propriamente da indústria, certo? Da indústria, tá bom? Então, vamos botar aqui para vocês verem. Indústria, tá vendo? O setor da economia secundário é o setor responsável pela indústria, porque a indústria, a fábrica, é aquela que pega a matéria-prima do setor primário e transforma ela em uma mercadoria consumível, certo? Você não vai conseguir falar no telefone, você não vai conseguir olhar no WhatsApp se você pegar um minério de bauxita na terra. Esse minério de bauxita ele precisa ser transformado junto com outros componentes no celular que você está utilizando agora para me ouvir, certo? E quem é que faz essa transformação? É a indústria. E a indústria faz parte do setor secundário da economia. E por fim, gente, o setor terciário. Qual é o setor terciário? É a chegada ao mercado consumidor. Aqui, gente, nós estamos falando sobre todos os serviços responsáveis para garantir que esse produto chegue nas mãos das pessoas. Quais são esses serviços, né? O comércio, o comércio, as vendas online, certo? Muito importante a gente trazer isso, né? Porque o comércio ele hoje não é só físico, ele também é virtual, certo? Mas são os serviços que garantem que os produtos transformados pela indústria cheguem na mão do consumidor, certo? Setor de serviços, tá bom? São esses os três setores da economia: primário, secundário e terciário. Vamos dar uma lida aqui no textinho do item 3. O mapa conceitual acima foi desenvolvido para que você se aproprie melhor das características de cada setor da economia, certo? As características que a gente falou agora há pouco. É necessário dizer que a relação da economia com a população de um território é grande. Você deve se lembrar que no capítulo passado, na trilha 4, estudamos as características e as dinâmicas da população brasileira. Muitas de suas dinâmicas migratórias, assim como características referentes à população economicamente ativa, possuem relação direta com o histórico econômico do país e o desenvolvimento dos setores de sua economia. Gente, isso aqui é muito importante, porque isso aqui dialoga com essa parte, dialoga também com os outros dois assuntos que a gente vai falar daqui a pouco. O que é que ele está dizendo aqui? Que a população, ela segue a migração da população. O que é a migração, gente? São grandes massas de população se deslocando de um lado para o outro. E essas migrações, elas seguem esses fluxos da economia. Pensem no seguinte: qual dos três setores vocês acham que tem mais empregos? Quais dos três setores vocês acham que tem mais renda envolvida? A produção de matéria-prima, a indústria ou o serviço? Antes de responder, pensem numa outra questão. O que é que vale mais? O cacau ou 1 kg de cacau ou 1 kg de chocolate? Quem respondeu 1 kg de cacau está correto. 1 kg de chocolate está correto. Por quê? 1 kg de cacau ela é a matéria-prima. A matéria-prima geralmente é a mais barata, certo? Quando você transforma esse cacau
em chocolate, você transforma esse produto, você agrega valor àquele produto. Então, 1 quilo de cacau, ele sempre vai ser mais barato do que 1 quilo de chocolate transformado no setor secundário. Então, esse setor primário aqui, você vai ter menos renda do que no setor secundário e também menos renda do que no setor terciário. Então, a tendência dos fluxos migratórios é que as pessoas sigam para o local onde você tenha mais oferta de renda. O setor secundário, as pessoas vão para São Paulo, por exemplo, trabalhar nas indústrias ou para trabalhar no setor de serviços, certo? Trabalhar atendendo outras pessoas. E é disso que ele está falando aqui nesse trecho que eu selecionei. Muitas de suas dinâmicas migratórias, assim como características referentes à população economicamente ativa, possuem relação direta com o histórico econômico do país e o desenvolvimento do setor e de sua economia. Olha o que ele fala logo embaixo, gente. Por exemplo, o êxodo rural se intensificou com o processo de industrialização, resultando na transformação do Brasil em um país urbano. Êxodo rural, gente, a gente estudou agora há pouco, na trilha 7. As pessoas saem do campo e vão para a cidade procurando mais oportunidade de emprego, renda e educação. Por quê? É na cidade que estão os setores que são mais ricos, os setores que têm mais renda, o setor secundário e o setor terciário, certo? Então percebam aqui como todos os assuntos eles estão articulados. E aqui é muito importante ler esse texto 1, certo? Reler, quem já leu, para falar um pouco, que ele fala um pouco sobre a industrialização do Brasil e como essa industrialização ela afeta o êxodo rural. Vamos seguindo adiante. Aqui na trilha 4, eu quero apontar para vocês a importância de cada setor no país. O setor primário, hoje, ele ocupa 20% da economia brasileira. O setor secundário ele ocupa 19% da economia brasileira. E o setor terciário, olha o tamanho do setor terciário, 60% da economia brasileira ele é ocupado pelo setor terciário. Então, o setor de serviços ele é muito importante para o Brasil. E aí a gente vai dar uma lida nesse texto aqui para entender o porquê disso. Como podemos perceber, no decorrer da história, a economia brasileira sofreu diversas transformações. Nos primórdios, o Brasil se caracterizava como um país de economia basicamente agrícola, exportador de matéria-prima, e aqui nos primórdios ele está falando da época da colonização, tal qual os demais países subdesenvolvidos do mundo. O setor primário foi o carro-chefe da economia nacional até as primeiras décadas do século XX, enquanto o Brasil passou pelo seu processo de industrialização tardio, se comparado com os países de economia mais consolidados no cenário global. Por que o processo da industrialização do Brasil é tardio? Porque outros países se industrializaram ainda no século XVIII, XVII, até a Inglaterra se industrializa no final do século XVII. O Google aqui falando, meu Deus do céu. Um detalhe importante é que, nesse processo de industrialização, concentrou-se a princípio na região sudeste do país, no estado de São Paulo, como eu já falo com vocês constantemente, né? Muita gente procura São Paulo. Por quê? Porque São Paulo passa por um processo que chamamos de concentração industrial, certo? Que explica diversas dinâmicas do país, como as migrações para São Paulo. Olha só, seu parente aí, seu tio, seu conhecido que foi para São Paulo procurar emprego. A grande participação do Estado no PIB do país e a grande concentração de sedes empresariais, sobretudo na capital paulista. Recentemente, o Brasil passou e ainda passa por um processo de desconcentração industrial, fruto do oferecimento de vantagens por parte de estados e municípios, como isenção de impostos, formando novos polos industriais em outras regiões do país. Aqui na Bahia nós temos 2 polos, né? A Companhia Industrial de Aratu e o Polo Petroquímico de Camaçari, certo? Que são exemplos dessa desconcentração industrial, que não está mais só no Sudeste, mas que está no país inteiro. E aí assim, gente, ele não fala aqui nesse texto, mas é muito importante citar o seguinte: o setor terciário ele cresce bastante, por quê? O setor primário ele ainda tem uma importância muito grande na economia brasileira, mas o setor de indústria no Brasil ele nunca alcançou um patamar muito grande de importância na nossa economia. Então, o setor terciário, que é esse setor de vendas de serviços, ele cresce bastante porque o Brasil
importa muitos produtos de fora. Como eu falei com vocês, o celularzinho que vocês estão usando agora para falar comigo, ele não é feito aqui no Brasil, ele é feito na China, ele é feito nos Estados Unidos, ele é feito em países do Sudeste Asiático e chega aqui nas mãos de vocês por conta do setor terciário, certo? O comércio que você tem na rua ou o comércio online, ele é parte do setor terciário que garante que você tenha acesso a esses produtos, que não são produzidos aqui e por isso o nosso setor secundário ele é sempre baixo, ele é sempre pequeno, certo? É isso, gente. Então, trilha 5 é basicamente isso. A gente vai passar agora para a trilha 6, falar sobre os modais de transporte no Brasil. Os transportes para integração regional. E aí, gente, eu quero que vocês analisem o seguinte. Vamos voltar lá para o mapa mental da trilha 5 para falar o seguinte. Se você tem a relação entre o primário, o secundário e o terciário, você tem um caminhãozinho aqui, tá vendo? Acho muito interessante essa imagem daqui, porque ele já faz um link com com o nosso próximo assunto. O que é que faz com que o produto venha de cá e chegue aqui, para que a matéria-prima chegue no setor secundário, possa ser transformada e chegue na mão do comércio para que seja vendida para o consumidor? O que é que garante esse movimento aqui? O que é que garante que essa seta aconteça? O que garante a integração entre os setores da economia são exatamente os transportes, certo? Por isso que é muito importante estudar transporte logo depois de estudar os setores da economia. São os transportes que garantem que os três setores da economia estejam articulados. Então, é muito importante a gente falar um pouco sobre isso, certo? Vamos ler aqui o ponto 2. Nessa imagem aqui você vê praticamente todos os modais de transporte, né? Acho que está faltando ferroviário aqui, não estou conseguindo enxergar, acho que está faltando mesmo. Mas aí a gente vê o modal aquático, marítimo principalmente. Esse daqui muito importante para a importação de produtos, porque praticamente todo produto importado do planeta ainda circula por container e por navio. E aí chegando no porto, os contêineres eles ficam armazenados aqui até que chegue, ó, o caminhãozinho com o container atrás, até que chegue um caminhão responsável por fazer essa mercadoria que está no porto circular pelo país pela malha rodoviária, certo? E aqui a gente tem um exemplo da malha aeroviária que, apesar de não ser tão importante para a circulação de mercadorias, é fundamental para a circulação de pessoas, certo? São basicamente esses três que são os mais importantes do Brasil, principalmente o aeroviário, o aquaviário e o rodoviário, certo? Vamos dar uma lida aqui no item 2. No decorrer de nossa trajetória, definimos o que é território, analisamos as características do território brasileiro, bem como buscamos entendimento sobre o que é economia, além de analisarmos a história da economia nacional. No entanto, em um contexto de economia globalizada, gente, globalização é um conceito, deixa eu botar aqui, globalização é um conceito da geografia que trata da integração entre os países. E um exemplo da integração entre os países é a integração econômica. Os lugares não são isolados e a integração econômica é fundamental, voltando para a leitura. É fundamental para o bom desenvolvimento econômico. Um dos fatores de grande importância para essa integração são os transportes, responsáveis pela ligação física entre os lugares. Para iniciar nossa conversa, podemos definir transporte de forma bem sucinta, como o movimento de pessoas e ou mercadorias, certo? Mas, observando as imagens, todos os transportes têm características semelhantes? Adiantando com um spoiler, a resposta é não, e foi isso que a gente estudou durante essa unidade, durante essa trilha. A diferença entre cada modal de transporte. Essas diferenças nas formas de transporte, como eu estou lendo aqui, chamamos modais de transporte. De um modo geral, classificamos em modais aéreo, dutoviário, ferroviário, aquaviário e rodoviário. Certo? Cada um desses modais apresentará vantagens e desvantagens, parará, parará. Vamos agora, gente, ver
essa tabela aqui. Eu vou diminuir um pouco o zoom para que a gente possa ver a tabela toda de uma vez só. Deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que agora vai dar para ver. Aí. Então, primeiro, gente, a legenda, né? Bolinha verde quer dizer que é baixo, bolinha amarela quer dizer que é médio, bolinha vermelha quer dizer que é alto. Qual a capacidade de carga do setor aquaviário? Alto. Ferroviário, alto também. Do aeroviário é médio, rodoviário também é médio, do rodoviário é baixo. O preço do frete do aquaviário é médio, do ferroviário é baixo e dos outros é muito alto, certo? Por isso que o frete que você paga para comprar alguma coisa na internet ele acaba sendo alto também, porque todo produto vai ter que andar pela malha rodoviária. Os danos e perdas. Baixo, baixo no aquaviário e baixo também no aeroviário, alto no rodoviário, geralmente vem uma coisa amassada, quebrada, por aí vai. O tempo de trânsito do aquaviário é alto, o rodoviário é relativamente baixo, né? Questão de dias, enquanto o aquaviário demorou meses, às vezes até anos para chegar. Disponibilidade também baixa do aquaviário e alta do rodoviário. A tabela acima indica através de cores, vamos aumentar o zoom, características entre os diferentes modais de transporte. A partir dessas características, somos convidados a imaginar que a utilização de cada modal oferecerá vantagens e desvantagens a depender de diversos fatores, como extensão, características territoriais, tipo e quantidade de material transportado, custo da operação, prazo de tempo disponível, dentre outros. Desse modo, podemos concluir que o ideal para o desenvolvimento econômico de um país seja o investimento em logística e estrutura, de modo a diversificar a sua rede de transportes. A gente já viu que esse não é o caso do Brasil. O Brasil, em termos de transporte, importação e circulação de mercadorias, depende apenas de dois tipos de transporte: o aquaviário, basicamente o marítimo, e o rodoviário, certo? O aeroviário ele tem sido bastante utilizado agora para vacinas, mas ele é utilizado em apenas uma pequena parte da distribuição de mercadorias, assim como o ferroviário. A grande massa de mercadorias ela é concentrada nos setores aquaviário, de onde vêm os produtos importados, de onde também saem os produtos que a gente exporta, e no setor rodoviário responsável por circular esses produtos dentro do país, certo? Então o Brasil ele não diversifica a sua rede de transportes, certo? Um evento recente pode servir de exemplo sobre os possíveis prejuízos de se depender basicamente de um único modal de transporte. A greve dos caminhoneiros de 2018, eu acho que muitos de vocês lembram, porque foi um evento bastante recente, que parou as rodovias do país, praticamente parou o país e provocou aumento do preço de diversos produtos, uma vez que o principal modal de transporte estava interrompido. É um dos problemas de você ter um país dependente de um único modal de transporte. O país depende apenas do modal rodoviário. Depende de caminhões. Se os caminhões pararem, se as estradas pararem, se as estradas estiverem esburacadas, essa circulação de mercadorias fica prejudicada. Tá certo? Bom, é basicamente isso, gente. É vocês analisarem, né, quais são as características de cada modal e ver quais são os modais mais importantes para o Brasil, em termos de economia, e quais são as consequências positivas e negativas disso. Tá bom? Vamos lá então para a trilha 7. A trilha 7, gente, está falando aqui sobre espaço rural e espaço urbano. Espaço rural e espaço urbano, ou seja, espaço da cidade e o espaço do campo. Vamos aqui para o item 2. Começaremos esta trilha observando a imagem a seguir. Você consegue identificar duas paisagens? Pois bem, temos duas paisagens distintas. À esquerda, essa daqui, temos uma paisagem urbana. À direita, uma paisagem rural. Como eu falei com vocês, gente, quando ele está tratando aqui de urbano e rural, ele está tratando de grandes metrópoles e o campo. No nosso caso aqui em Ceabra, a gente vive meio que uma mescla, né? Principalmente quem mora aqui pro lado do Nossa Senhora das Graças. A gente
vive em uma área que é relativamente urbanizada, né? Tem estrutura, tem pavimentação, tem rede de esgoto, tudo mais. Mas se você olha ali um pouco para frente, você já vê umas roças. Todo mundo aqui conhece alguém que tem uma roça, certo? Então a gente tem uma relação muito mais próxima com o campo, apesar da gente viver na cidade, certo? É uma relação diferente, por exemplo, se você está pensando em Salvador com Ceabra, ou se você está pensando em Salvador com zona rural, certo? Nesse caso aí, a gente tem uma relação de urbano e rural que é de distância geográfica, mas de relação. Salvador é uma cidade que não produz seus alimentos, então precisa comprar seus alimentos e matérias-primas da zona rural, certo? No caso de Ceabra, não. Ceabra, a gente tem tudo muito mais próximo da gente. Então ele está tratando sobre isso, né? Qual a relação do campo e a cidade? Deu para entender? Vamos voltar aqui para o nosso texto. Fazendo uma retrospectiva rápida da nossa última trilha, vimos as transformações econômicas e que essas transformações, principalmente pós-industrialização, provocaram transformações nas paisagens. O rural e o urbano são impactados por essas transformações, cada um de acordo com suas dinâmicas. Dessa forma, podemos adotar como ponto de partida as definições de rural e urbano. Para Kaiser, citado por Rodrigues, aqui ele está citando o livro, né? É importante fazer isso quando vocês estiverem pesquisando, citar de quem, da onde é que vocês estão tirando a informação. O rural pode ser sintetizado pela baixa densidade demográfica. Baixa densidade demográfica, que está falando de pouco número de pessoas, um baixo número de pessoas. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Ceabra tem 50 mil pessoas, segundo o censo de 2010, provavelmente aumentou um pouco esse número. Porém, Salvador, que é uma grande metrópole, tem 3 milhões de pessoas. Olha a diferença na população de um local para o outro. Então, a zona rural é caracterizada por ter uma baixa densidade demográfica, ter poucas pessoas vivendo naquela região. E também, gente, uma baixa densidade de construções, certo? Quando a gente vai ver Salvador, por exemplo, a gente vê que Salvador tem casa, tem prédio, tudo colado no outro e tudo muito próximo. Ceabra tem essa área urbana aqui que tem essas características também, mas ao mesmo tempo você, quando você vai para uma roça, você vê que cada um tem um espaço de terra, é tudo mais espaçado, aqui venta, né? Salvador não venta, por exemplo. E pela predominância do setor primário na economia. Pensa lá, quando a gente falou dos setores da economia, né? A predominância do setor primário na economia, produção de matérias-primas, certo? Já o urbano, a cidade, ele é definido por ser uma área de grande população absoluta e relativa, ou seja, você tem muita gente, e a predominância dos setores secundário e terciário, ou seja, você tem na cidade você tem as indústrias e o setor de serviços. Então percebam só, as cidades acumulam a riqueza, acumulam essas atividades econômicas que têm mais valor agregado em torno de si, certo? Vamos lá, vamos lendo aqui então. Opa, passou demais. Vamos lendo aqui então essa imagem daqui. Espaço urbano e espaço rural, um mapa mental que ele trouxe para a gente. Espaço urbano, área de elevado densamento populacional, muita gente junto, e composta por habitações aglomeradas, um prédio do lado do outro. Espaço rural, área de baixo adensamento populacional, ou seja, tem poucas pessoas, na qual se destacam assentamentos e pequenas propriedades. Aqui mesmo na nossa área das Graças a gente vê isso, né? Quando a gente olha na paisagem, você vê vários lotes diferentes, cada lote de uma pessoa, cada lote plantando uma coisa. Então você tem um espaço entre as construções e entre as propriedades, certo? Que é diferente da cidade, isso não existe na cidade. Na cidade você tem atividades como produção industrial, comércio e serviços, e na zona urbana você tem agropecuária, agroindústrias e extrativismo mineral e vegetal, certo? A diferença: menor abrangência espacial, maior dinâmica, parará, parará. E aí, gente, cadê? Vamos descendo aqui.
Eu quero que a gente pense um pouco sobre isso aqui, ó, também. Porque quais são as consequências dessas formas de organizar a cidade, de organizar o campo? Percebo primeiramente, né? Espaço urbano e espaço rural, eles são espaços que funcionam, deveriam funcionar de maneira articulada, como a gente viu lá na trilha 5. Você não tem setor industrial, você não tem setor de serviço se você não tiver matéria-prima. Ou como eu coloquei na nossa aula, né? Se a cidade, se o campo não planta, a cidade não janta, certo? Porque a cidade não produz seus alimentos. Então o campo precisa plantar e vender esses produtos para a cidade. Porém, existem diversos problemas de cunho social e econômico que acabam promovendo uma paralisação das atividades do campo e um aumento populacional nas cidades. Por exemplo, aqui, ele está falando do latifúndio. O que é o latifúndio, professor? Vocês devem estar perguntando aí, espero, né? Latifúndio, gente, é a grande propriedade de terra nas mãos de um único, único proprietário, certo? É a grande propriedade de terra nas mãos de um único proprietário. O que isso significa? Que em vez de você ter vários lotes pequenos abrigando várias famílias diferentes dentro do campo, você vai ter um único proprietário que é dono de todos os lotes juntos, certo? O que isso faz? Isso faz com que as pessoas que trabalhavam no campo, elas passem a ficar desempregadas ou passem a ter uma renda muito menor. E aí, por isso, elas acabam indo para as cidades, procurando o quê? A riqueza do setor secundário e do setor terciário. E ao procurar essa riqueza, acontece esse problema aqui na cidade. As cidades elas ficam inchadas de gente. Olha essa situação aqui, por exemplo. Olha só quanta gente você tem nessa charge daqui. Né? Tem gente saindo até da charge. Olha os narizes delas aqui saindo. Todo mundo lotado. Todas as casas lotadas aqui. Tudo engarrafado, não sei o quê. Por quê? Porque você tem uma migração excessiva de pessoas do campo para a cidade, porque as pessoas não conseguem permanecer no campo, não conseguem viver no campo. E isso aqui nós chamamos de êxodo rural, e essa é uma das principais consequências aqui na figura 6, uma das principais consequências do êxodo rural, que é a moradia precária, a favelização das cidades, certo? Você tem muitas pessoas morando de uma maneira sem saneamento básico, morando sem acesso a serviço de saúde, longe do centro. Olha só a dificuldade que as pessoas vão ter que fazer para sair desse ponto daqui para chegar no centro para trabalhar, por exemplo, né? Isso acaba aumentando o conjunto de problemas que a cidade acaba vivenciando, certo? Então, nessa trilha aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso. Vocês têm que prestar atenção um pouco sobre isso, né? Características do espaço urbano e espaço rural, êxodo rural e as consequências sociais desse êxodo rural. Tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, porque o vídeo ele já está gigantesco. Eu vou postar esse vídeo em breve já no grupo do WhatsApp de vocês, da turma. Vou postar também no YouTube, vou deixar esse vídeo lá disponível para vocês durante toda a semana, porque vocês vão ter a semana para fazer a atividade do São João e das festas juninas e estudar para a última avaliação, da unidade, tá certo? Qualquer dúvida, gente, eu vou estar disponível para vocês aí no Zap, nas redes todas que a gente já conhece. Um abraço a todos, bons estudos e até mais.